Fala aí, galera, beleza? Passando para bater um papo, principalmente com você da Nação Rubro-Negra, porque hoje, dia 23 de novembro, é um dia histórico para todos nós. Nessa mesma data, em 1981 e em 2019, o Flamengo conquistou a tão cobiçada Taça Libertadores da América. Muita gente tenta fazer comparação entre os dois times, mas, logicamente, não tem parâmetro de comparação, porque o time de 1981 é simplesmente o maior da história do Clube de Regatas do Flamengo. Mas há sim algumas semelhanças. O time de 1981, a diferença básica é que ele era formado por jogadores criados no Flamengo. 8 dos 11 titulares foram forjados na categoria de base do clube. Você tinha também fórmulas diferentes de disputa da Libertadores, iam menos clubes, o funil era muito mais estreito do que o de hoje, mas aquele time tinha um mérito, além de ser um time mágico, que vinha de um tricampeonato carioca, do tricampeonato brasileiro, conquistaria o carioca e o mundial também naquele ano. Era o time que representou o auge, o ápice do maior ídolo da nação, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Pra vocês terem uma ideia, 10 dos 11 jogadores daquele time titular, em algum momento, vestiram a camisa da seleção brasileira. Apenas o Lico não vestiu a camisa da seleção brasileira. E em termos de Copa do Mundo, além do Zico, Leandro Júnior e o Moser disputaram também Copas do Mundo, enfim. Um time que tem 10 bustos ali na entrada da sede da Gávea, então, de fato, é o maior time da história do Flamengo. Mas o time de 2019 não é de se jogar fora, e também vou explicar por quê. Apesar do time de 2019 não ter ali ninguém no seu time titular da base do clube, também 10 jogadores ali serviram as suas seleções. Eu falo isso porque o time titular tinha 2 estrangeiros, o Pablo Mari e o De Arrascaeta. O De Arrascaeta é sempre figura frequente na seleção do Uruguai, e o Pablo Mari, o espanhol, nunca frequentou a seleção da Espanha. Além disso, você tem jogadores de Copa do Mundo também no time de 2019. Você tem o Felipe Luiz, o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ambos os times poderiam ter mais jogadores, sem dúvida, que tivessem disputado Copas do Mundo, mas enfim, a seleção brasileira é uma coisa que a gente não pode explicar, e a nossa seleção é o Flamengo. Enfim, 2 times históricos, 2 times que jogaram muito bonito, que marcaram as suas torcidas, e 2 times que têm os únicos jogadores do Flamengo que fizeram gols em finais de Copa Libertadores da América. O Zico, nos 3 jogos contra o Cobreloa, ele fez 4 gols, e o Gabriel, já num contexto de final única, fez os 2 gols da final histórica no Monumental de Lima, 2019, aquela virada maravilhosa, impressionante, sobre o fortíssimo River Plate, que era o então atual campeão. Da derrota para o Palmeiras em 2021, ele faz o gol do Flamengo, e depois também, já em 2022, mais um gol de título, dessa vez contra o Atlético Paranaense. Então, a gente precisa um pouco parar de comparar e tem que celebrar essa data histórica. 23 de novembro de 1981 e 23 de novembro de 2019, Flamengo na glória eterna. Saudações rubro-negras.